É só falar que é putaria o vídeo que vocês já vêm rapidinho, né? Aham. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. É isso aí, hoje a gente vai tratar de assunto polêmico, sim, senhores, sim, senhora. Porque sim, né, a gente precisa de um cadinho de polêmica pra poder atrair mais visualização, pra poder atrair, né, o negócio do Ibope. Por mais que eu tente passar essa ideia e essa imagem de garotinha comportada, inocente, santinha, eu não sou. Mentira, gente, eu sou assim, eu sou muito comportada, eu sou muito santinha. Eu me considero. Hoje eu vou falar com vocês sobre sexo, naturalmente, como já tá escrito aí no título do vídeo, porém, com uma abordagem um pouquinho diferente. Vou falar pra vocês porque que eu não falo tanto sobre minha experiência pessoal, principalmente sobre minha primeira vez. Então, se vocês gostam de vídeos que abordam esse tipo de temática, já deixa um joinha pra mim. Se você é novo ou nova no canal, se inscreve que a gente tem conteúdo novo toda semana. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase bem batida de que a primeira vez nunca é do jeito que a gente espera, do jeito que a gente idealiza na nossa cabeça. A gente quer que seja uma coisa especial, uma coisa romântica, uma coisa bonita, e nunca é assim. Isso é verdade mesmo, mas assim, pode ser que a sua primeira vez não seja romântica, não seja perfeita, mas também não seja um completo desastre. No meu caso, eu passei muito tempo tentando entender o que exatamente foi a minha primeira vez. Eu cheguei numa conclusão que eu vou compartilhar com vocês depois que a gente, né, tiver toda essa conversa aqui. Mas uma coisa que eu já falei aqui pra vocês, eu acho que em um vídeo, mas que talvez a maioria das pessoas não saibam, é que eu perdi a minha virgindade tarde. Foi depois dos 18 anos. Então, assim, eu já me sentia, pra mim, gente, como eu comecei a minha transição lá pros 17, 18, eu meio que não vivenciei a minha puberdade propriamente dita. Pelo menos eu sinto isso. Quando eu era adolescente, quando eu não tinha começado a transição e tal, eu não me sentia bem o suficiente comigo mesma. Eu não tinha autoestima pra me relacionar com outras pessoas, até porque ninguém me via de maneira afetiva, ninguém sentia interesse sexual, afetivo em mim. E isso eu não falo pra ser vítima, não, gente. Realmente, quem me conhece da época sabe, não adiantava. Por mais que eu achasse vários caras bonitinhos e tal, não sei o que, nenhum deles ia me olhar assim, nossa, quero ficar com você. Então, a minha primeira vez realmente foi tardia, foi só depois de alguns anos que eu já tinha ido de terapia hormonal, que eu já me sentia um pouquinho mais confortável na minha pele, como eu mesma e tal. E, obviamente, não foi como eu queria que fosse. Na verdade, foi de uma maneira chata. Foi de uma maneira bem decepcionante, que ilustra muito a questão que eu já comentei com vocês algumas vezes da minha autoestima, da minha falta de autoestima. A minha primeira vez ela meio que foi assim, eu não quero ser virgem mais, eu preciso ficar com alguém porque é vergonhoso uma pessoa da minha idade ser virgem. É basicamente essa cabeça que eu tinha na época e foi o que me levou a ter a minha primeira vez. Eu me cuidei, é claro, me protegi, mas quando eu paro pra pensar, é uma coisa que me deixa chateada. Eu não diria que o meu subconsciente esquece de propósito a minha primeira vez, porque eu não diria que foi uma situação super traumática, mas é desagradável eu parar pra pensar que a minha primeira vez eu meio que forcei pra que ela acontecesse porque eu tava desesperada por ainda ser virgem. Foi com um cara mais velho, um cara que, tipo, eu não tinha muito convívio mesmo. A gente se viu em uma ocasião e aí ele conversou comigo e aí a gente trocou o telefone e começamos a conversar e ele propôs e eu aceitei porque eu precisava perder a virgindade. Isso é. Eu sei que seria muito estúpido eu falar isso pra vocês agora, mas eu juro pra vocês, se eu pudesse voltar no tempo e não ter feito isso, eu voltaria no tempo. Se alguém que tá me assistindo agora também passou por uma situação parecida em que queria muito perder a virgindade e tá quase fazendo isso com o primeiro que aparece pela frente, não faça. Sabe, assim, por mais que eu não vá te dizer que a sua primeira vez vai ser especial, também não faça com que ela seja uma coisa tão
banal, tão assim desesperada, porque você vai lidar com aquela experiência pro resto da sua vida. Quando eu paro pra pensar na minha primeira vez, eu não tenho muitas lembranças legais, sabe? Eu não vou dizer que foi totalmente desagradável, eu não estava com um cara ruim, eu não estava com uma pessoa que me forçou a nada, eu não estava, entendeu? Mas não era o cara que eu teria escolhido, não era um cara que pretendia ter envolvimento emocional comigo, não é um cara que estava preocupado comigo emocionalmente. Pra ele era simplesmente sexo. E pra mim era tipo, finalmente eu não sou mais virgem. Então, por mais que não tenha sido algo assim em que eu fui uma vítima, graças a Deus esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo. Também não foi uma coisa, sabe, que ia acontecer da melhor maneira possível. Eu não posso ficar dando muito detalhe sobre como exatamente aconteceu, porque né, tem um limite desse tipo de assunto que você trata aqui no YouTube de maneira legal, que todo mundo possa ver e tal, mas assim, foi uma coisa rápida, foi uma coisa dentro do carro, foi uma coisa que não tinha perspectiva pra nada, pra que eu me aproximasse da pessoa, eu também não tinha interesse de me aproximar da pessoa. E quando eu paro pra pensar hoje em dia, eu fico muito frustrada, eu fico muito triste de saber que a minha falta de autoestima me fez fazer uma coisa tão radical como essa. E é uma coisa que ninguém geralmente prepara você, sabe? Geralmente a gente não tem esse tipo de conversa em casa ou na escola, principalmente para uma adolescente, para uma jovem adulta, no meu caso, né? LGBTQ, tipo, as pessoas na minha época, né, tipo, há alguns anos atrás, não tinham essa preocupação em aconselhar para que a gente tivesse a melhor experiência possível, na medida do possível, pela primeira vez. De uns tempos pra cá, tenho pensado muito, não só nesse episódio, mas em vários outros episódios, em vários outros fatores que eu creio que moldam parte da minha personalidade como uma pessoa meio que introvertida, insegura, principalmente quando eu vou ter que me socializar com homens e tal. Eu sei que parte disso vem da transfobia, da violência gratuita, mas eu sei que também muito disso vem justamente dessa minha insegurança de eu não ter muita autoestima, de eu ter menos autoestima ainda na época. Eu sinto que ter perdido a minha puberdade, não ter tido as experiências que um adolescente comum tem na puberdade afetaram muito, mas não tem como a gente mudar o passado, infelizmente. Eu tento conviver da melhor maneira possível com isso. E eu hoje em dia levo o sexo muito a sério e eu acredito que quando você vai iniciar a sua vida sexual, você tem que levar a sério também, tanto física quanto emocionalmente. Não, assim, é muito bom que você se prepare fisicamente, você se proteja fisicamente, acima de tudo. A nossa saúde, o nosso corpo é o que a gente tem de mais valioso, né? Mas é importante, muita gente não fala, que você se resguarde também emocionalmente. Porque quando você se envolve com uma pessoa que não tem responsabilidade emocional com você, você se machuca muito. Você pode acabar fazendo coisas autodestrutivas, você pode acabar entrando em depressão, e isso não é legal. Então, se você tem um interesse em estar com uma pessoa sexualmente, mas você não tem o interesse de se envolver emocionalmente com a pessoa, ótimo. É menos preocupante, né, que vá acontecer alguma coisa. Mas se você tem esse interesse que é a sua primeira vez, ou seja uma coisa especial, você tem que tomar cuidado. Principalmente quem vai se envolver com homens, porque a gente sabe que o homem faz e fala qualquer coisa para conseguir sexo. Eu já ouvi muita coisa de homens que queriam estar comigo sexualmente, então eu posso falar com propriedade, não só com relação a essa primeira vez, mas toda a minha experiência sexual. E é literalmente isso. O cara não vai ter escrúpulo, ele não vai ter, sabe, ética, senso pra, sabe, sobre o que ele vai falar pra conseguir transar com você. Ele vai falar tudo que você quiser ouvir.
pra transar com você. E isso é uma coisa que a gente tem que estar preparada. Eu sei que pode... É estranho porque eu tô acostumada a falar sobre várias coisas aqui, mas assim, essa eu acho que é uma das primeiras vezes em que eu me sinto super desconfortável de falar sobre alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu sei que é muito importante, eu não posso deixar de falar isso. Se eu tô aqui passando conteúdo pra vocês que eu acredito que seja enriquecedor, que eu acredito que seja de valia pra muitas pessoas que estão passando por coisas que eu passei, eu não posso evitar de falar desse tema porque é um tema muito pertinente. A gente sabe que a imagem da mulher trans está muito ligada ao erotismo na nossa cultura, que é uma coisa horrível, é uma coisa triste, eu já sofri muito por conta disso. E eu sei as sequelas que isso deixou em mim e sei o quão insegura e o quão paranoica eu posso ser quando se trata de intimidade. Então é importante falar sobre esse tipo de coisa, sim, é importante a gente entender. Muita gente não tem a mesma sorte que eu tive, muitas meninas trans, por serem expulsas de casa, serem expulsas da escola, infelizmente tem que olhar o sexo não como uma experiência emocional, carnal, prazerosa, mas sim como um ganha-pão. Muitas meninas começam a fazer programa até mesmo antes da maioridade. Eu sei que a realidade da maior parte das meninas trans, para quem não sabe, 90% da população de mulheres trans brasileiras está na prostituição hoje. E a gente não pode pensar que 90% de uma população inteira escolheu estar na prostituição. É uma realidade muito dura. Realmente os homens vão ver a gente como um feitiço ambulante, como uma boneca inflável, melhorada. E a gente tem que preparar o estômago e o emocional para isso, porque não é fácil. É claro que a gente pode encontrar, sim, pessoas especiais. Não só pessoas especiais para você ter um relacionamento, casar, sei lá, mas assim, mesmo que você queira um momento legal, sem interesse em ter um relacionamento, algo casual, é importante você encontrar uma pessoa legal para fazer isso, porque não adianta nada você se submeter, estar com um cara super escroto, super grosso, super que não te respeita e ficar com o pretexto de ai, mas era só casual, não queria nada sério mesmo. Poxa, você não queria nada sério, mas você tem direito a ser tratada como ser humano. Então a gente não pode passar pano pro cara que é escroto no sexo, com o pretexto de que a gente não queria nada sério, de qualquer maneira. Nem nós, mulheres trans, nem as mulheres cis também. Eu acho que é importante todo mundo levar esse conselho em consideração. Então, voltando, concluindo aí o assunto principal do vídeo, eu acho que a minha primeira vez serviu só pra eu me validar como uma pessoa atrativa. Eu pensei, eu preciso fazer sexo pra provar pra mim mesma que eu sou uma pessoa atrativa, que eu sou uma pessoa atraente, que eu sou uma pessoa que desperta interesse em outras pessoas. É uma coisa triste, é uma realidade, eu sei que é triste, mas é o que aconteceu. Por isso mesmo eu não comento muito sobre isso, mas eu acredito que poderia ter sido pior, mas não tem como a gente voltar no tempo e fazer de novo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito com o Zac Efron. Mas é basicamente isso, esse vídeo. Desculpem ele ter ficado meio desconexo, eu ter falado uma coisa aqui, outra ali, mas eu sentia que eu precisava passar esse tipo de informação pra vocês. Eu fiquei desconfortável em alguns momentos, porque é uma lembrança estranha pra mim, mas é um assunto muito pertinente porque é uma coisa muito séria e eu sei que pode vir a ser muito importante pra muitas meninas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se você é novo ou nova no canal, obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve que a gente tem muito conteúdo aí no canal sobre questões trans e a gente tem conteúdo novo toda semana, tá bem? Agora eu vou indo nessa, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!